Nasci no Rio de Janeiro, em 1952, na Tijuca. Eu acho que fui o único dos filhos que nasceu em hospital, porque todos os outros nasceram dentro de casa. Faltou água nessa semana, então meu pai mandou minha mãe para o hospital. Ele foi resolvido, então, nascer na maternidade, que os outros nasceram e o médico era o pai, que era médico e fazia o parto. Eu fui criado no Rio de Janeiro até os 8 anos e quando mudou o Congresso para Brasília em 1960, a família se mudou toda para Brasília. Uma cidade necessidade de muita coisa. Eu fiz uma criação de frangos aqui na granja e praticamente eu abandonei Nelson. Deixei ele viver a vida dele, então ele tomou uma independência muito grande. Brasília para mim foi uma maravilha, porque foi uma liberdade incrível na parte de bicicleta, uma vida muito mais livre do que morar no Rio de Janeiro, na Tijuca, numa rua movimentada. Então Brasília, para um rapaz de 10, 12, 13 anos, foi maravilhoso. O interesse pelas corridas começou quando eu fui para os Estados Unidos fazer um ano de high school. Junto com esse ano eu fui jogar tênis. Era uma escola especializada em tênis e fazia junto high school. E uma das matérias que tinha nesse ano era auto shop. E comecei ali o primeiro contato com a parte mecânica. Quando eu voltei para Brasília, depois desse ano que eu passei nos Estados Unidos, eu logo em seguida comecei com 3 amigos correr de go-kart. E isso começou como uma grande brincadeira e passou depois de um ou 2 anos uma coisa muito séria, porque eu comecei a trabalhar nessa oficina que vendia os karts, comecei a trabalhar com as motocicletas, em fundo, eu me dediquei muito à parte da mecânica e aprendi tudo sobre carro, sobre mecânica, e tudo isso me ajudou muito para o automobilismo. Quando eu comecei no kart, eu já comecei fazendo inscrições usando o nome Piquet, porque Souto Maior era o nome, meu pai era ministro da Saúde em Brasília, isso era um nome muito conhecido. Então eu comecei a correr como Piquet e escrito com K, não com QUET. E o Piquet colou, todo mundo me conhecia como Piquet, e quando eu fui para a Super V, eu tive que mudar a maneira que escrevia, mas não tive mais maneira de mudar para o Souto Maior, como é o nome do meu pai. Então continuou Piquet e até hoje é como todo mundo me conhece. E ficou interessante porque ele, usando o meu nome, hoje em dia ficou um nome curto, gostoso de pronunciar, Nelson Piquet. Meu pai no início foi muito contra, como qualquer outro pai seria contra. Filho meu também seria contra de risco de corrida, não só pela corrida, mas também porque eu estava abandonando os estudos, abandonando a universidade, que já tinha feito o primeiro ano de engenharia e tudo. Então ele era diretamente contra tudo. Depois, quando ele viu que o negócio estava vindo bem, levando muito a sério, me dedicando muito, ele, não posso dizer que aprovou, mas também não desaprovou. Ele estava deixando e ver o que ia acontecer. Não, nós não poderíamos bancar isso, não. Porque naquela época, o ministro, o deputado, ainda não ganhava assim, de uma maneira que ele pudesse... Hoje, o nível de vencimentos é muito maior do que naquela época. Nós não ganhávamos tanto que pudesse bancar um filho numa corrida de jeito nenhum.
ele passou muita necessidade também por isso, que o pai, como não facilitava a vida dele em corridas, ele também era orgulhoso, não pedia, porque justamente ele queria para comprar peças, para correr, para investir no automóvel de corrida, o pai não facilitava. Eu não tive ajuda nenhuma de casa, porque tinha o teto, tinha comida, tinha roupa lavada, mas grana, dinheiro para gastar em carro de corrida ou para viajar, eu nunca tive. Automobilismo é um esporte de rico ou de abusado? Eu me considerava o mais bem-sucedido dos abusados, até que um mais abusado que eu, que foi o Nelson, chegou também na Fórmula 1, como eu consegui chegar, mas eu só consegui chegar. E ele chegou e ficou, e foi campeão, bicampeão, tri, esse ano. Se você perguntar para ele o porquê dele ter chegado lá, ele vai te dizer que é sorte. Eu não acredito em sorte porque dá um azar danado. Mas eu tô brincando porque eu acredito que tem alguém que controla os destinos da gente, mora lá em cima, é bem diferente. Mas o Piquet lutou muito para chegar lá e disso eu posso dar prova. Nós começamos juntos no Autorama, eu já era um sujeito bem maduro, idoso, com 16 anos, e tinha lá um garoto chato de 13, que quando ganhava da gente no Autorama era impossível de aguentar. Não, com toda essa minha dificuldade no início do automobilismo, aconteceu histórias engraçadíssimas. Uma delas foi em 1971 ou 72, eu não me lembro muito bem. Eu trabalhava na Câmbia e Alex corria que era o dono da Câmbia, Alex Ribeiro, corria de Fórmula 4. E uma desses fins de semana ele teve uma corrida em São Paulo e eu teria uma corrida para fazer em Goiânia, corrida de carro. Já tinha estreado com o carro da minha irmã, então essa seria a segunda corrida que eu queria fazer. Mas como não tinha jeito de pegar o carro da minha mãe esse fim de semana, porque, não sei, porque ou ela estava em Brasília, ou eu tive a ideia de pegar um dos carros dos clientes que tinha deixado na Câmbia para fazer uma revisão de freio. E esse cliente justamente era a mãe do Alex, era a Dona Clotilde, tem o mesmo nome da minha mãe. Dona Clotilde deixou o carro na sexta-feira fazer uma revisão de freio. E eu falei que essa revisão de freio só seria pronta na segunda-feira. Desmontei o motor, tirei o motor do carro, botei o motor de corrida, que eu tinha um motor de corrida meu. Botei os freio a disco, que eu tinha também meus freio a disco. E fui para Belo Horizonte. Era um Volkswagen. Eu fui a Belo Horizonte fazer essa corrida maluca, porque eram viajar 700 km para lá. Fazer o treino, correr e voltar. Só que eu me lembro que depois que o carro estava todo pronto, é que eu me dei conta que eu não tinha dinheiro nem para viajar. Então eu fui apelar para um dos amigos nossos, que a gente chama Nhenhenhé, chama Ricardo. Nhenhenhé porque ele tinha também um Volkswagen com motor bravo, uma bateria 6 volts, toda vez que dava partida vai Nhenhenhé. Então pegou esse apelido Nhenhenhé. Eu fui debaixo do apartamento dele, toquei a buzina lá, olhei pra cima, falei, vamos pro Belo Horizonte? Ele falou, pô, eu tenho trabalho na metrologia, eu tenho trabalho amanhã. Eu falei, não, larga, vamos comigo amanhã. Ele falou, não, vamos comigo hoje. Ele falou, não, então tá, tô descendo. Eu falei, tem grana? E ele veio com 100 pau. 100 pau dava justamente pra gente ir pra lá de gasolina. Então, a gente ia pensando na ida, na volta a gente não pensava o que ia acontecer na volta. Ao fim da história, nós chegamos quarto na geral, primeiro na categoria, quer dizer, categoria 1.600, não tinha um motor 2 litros, mas valia tudo, né? Primeiro na categoria, ganhamos 2.500 cruzeiros naquela época, um escapamento Cadron, 2 pares de farol de milha, então, vários prêmios. Então, foi isso que começou meu automobilismo na marra. Acabou a corrida no domingo à tarde, domingo às 2 horas da manhã, chegamos na oficina, desmontamos o carro inteiro, ao meio-dia o carro estava pronto, a Dona Clotilde vinha buscar. Então era o tipo de aventura que tudo dava certo. Seria incrível, bastava o motor fundindo na estrada, ou então dar uma pequena
acidente na hora da corrida, você imagina a confusão que não ia acontecer. Então isso é o início do automobilismo que eu tive em Brasília, que posso dizer que foi uma coisa maravilhosa. O que aconteceu comigo foi, na inauguração do Autódromo de Goiânia, teve uma corrida de 12 horas. E eu corri com um amigo meu que chama Pedrão, e num Opala que todo mexido, né? Aqueles Opala que não podia mexer, mais mexido do que... E sem experiência nenhuma de corrida longa, largou a corrida, eu já vinha malhando o carro de tudo que é maneira, né? Então, logicamente, depois de 2 horas de corrida, acabava os freios, tinha que trocar as pastilhas, aí depois quebrou o seletor do câmbio, depois quebrou uma peça da barra estabilizadora, e logicamente não tinha nenhuma peça de reserva com a gente. Mas um dos nossos amigos parou o carro, o Catanhede parou o carro, que era um amigo de Brasília também, parou o carro dele atrás dos boxes e foi assistir a corrida. E toda vez que a gente precisava de uma peça, a gente ia lá, desmontava do carro dele e montava no carro da gente. E era um Opala também. Então, você imagina, quando acabou a corrida, a gente tinha 2 carros acabados. Porque o nosso estava todo destruído, o outro não tinha nenhuma peça. Surgiu a possibilidade de, em vez de correr na categoria de Fórmula 4, correr na categoria Super B, mas custaria muito mais caro. Então, já para comprar o Fórmula 4, a ideia de comprar o Fórmula 4, eu vendi meu carro de rua, vendi registrador, gravador, vendi câmera fotográfica, quer dizer, o que aparecia em casa que pudesse fazer dinheiro, a gente tava vendendo, né? Eu vendia as coisas que não podia entregar até, né? Então, surgiu a possibilidade da corrida na categoria de Fórmula Super V, e o Ronaldo Rossi e o Ricardo Scala no Rio quase me convenceram a fazer a categoria. Eu tinha muito medo, porque não era mais uma categoria regional, era uma categoria do Brasil, categoria brasileira. Então seria viagem muito mais cara, muito mais dinheiro e tudo. Mas, em compensação, teve a Volkswagen, que ajudou muitos pilotos e tentou ajudar arrumando o patrocinador de cada revenda, de cada estado para um representante. O primeiro ano de Super V, apesar de eu ter o patrocinador da Brasal, da Ideal e tudo, foi um ano muito difícil. Um ano que eu puxava o carro de corrida numa Kombi e fazia o campeonato. O campeonato começou em Goiânia, Brasília, depois foi para São Paulo, depois foi para Tarumã, Cascavel e São Paulo de novo. E a história muito engraçada que eu tive, de Tarumã para Cascavel, o motor da Kombi fundiu. Então, não tinha o que fazer, né? Era arrancar o motor na estrada, arrancar o motor da Kombi na estrada, arrancar o motor do Super V, botar na Kombi, viajar até Cascavel, tirar o motor da Kombi e botar no Super V. Então o motor basicamente era a mesma coisa, era mais comprimido e tudo, mas o motor era Volkswagen, então não mudava muito. E em Cascavel eu ganhei a primeira corrida de Super V. Então foi uma corrida que eu disputei até a última hora com o Júlio Caio. Na última curva nós enroscamos as rodas, ele parou 2 ou 3 metros antes da bandeirada e eu consegui passar sem uma roda na bandeirada. Então essa foi a primeira vitória de Fórmula Super V. Bom, quando eu conheci o Nelson, eu já tinha passado por todo o processo da formação do Emerson, toda a carreira do Emerson praticamente, eu já estava no meio dela. Então, ele já tinha sido campeão do mundo 2 vezes e eu tinha participado muito intimamente desse desenvolvimento todo. Foi quando eu conheci o Nelson, primeiramente vendo algumas provas na televisão, e ele realmente tinha me impressionado muito. Foi quando eu achei que cheguei perto dele, comecei a notá-lo mais de perto e ver algumas provas dele aqui em São Paulo, o comportamento dele em relação ao acerto de automóveis e a preparação, toda a atitude dele
diante de uma corrida, não só a classificação, como a corrida em si, todo o posicionamento que ele tomava. E isso realmente me impressionou muito. Foi quando a gente se tornou mais amigo e aí nos conhecemos muito bem e tivemos muitos contatos, muitos encontros para conversar de uma possível ida dele para a Europa. Nesse mesmo ano, foi o ano que na corrida de São Paulo, eu perdi, meu pai morreu. Isso me abalou muito, mas a vida tinha que continuar e bola para frente. E eu acho que ele tinha necessidade da aprovação do pai. Quando o pai começou a ceder um pouquinho, ele se sentiu bem. Eu acho que ele hoje, se o pai fosse vivo, ele estaria bem satisfeito, porque ele sabia que o pai ia se orgulhar dele. Embora eu acho que, se o pai fosse vivo, ainda estaria fazendo pressão para ele não correr. O ano de 1976 foi o ano que eu praticamente vim morar em São Paulo. Morar é uma palavra difícil de falar. Eu quase morava, né? Eu morava num hotel que chama Hotel Boa Viagem, em frente ao aeroporto. Então eu tinha que dormir depois das 10 e acordar às 6 da manhã, porque na primeira aterrissagem que davam naqueles Boeing ali, você acordava na hora. Mas o hotel era tão ruim, que quando meus amigos vinham me buscar para qualquer programa, eu mudava de hotel, ia para o hotel vizinho, eles me pegavam no hotel do vizinho, né? E foi nessa época que eu fiz ótimas amizades em São Paulo, que me ajudaram muito. Foi o Eduardo Prado, foi o Lua, o Chiquinho Rosa. E vocês foram os autores da minha ida para a Europa. Eu conheci o Nelson aqui no Brasil quando ele estava correndo de Super V, que ele veio para São Paulo, que ele queria correr no campeonato de Super V, e ele corria junto com os amigos nossos, o Peter Schutzwenck, que corria também, então ficamos conhecendo ele. E depois que ele já estava no meio do ano, ia ser campeão mesmo, e não tinha mais o que ele fazer no Brasil. O que ele ia fazer? Ser campeão outra vez? Ser campeão paulista outra vez? Então nós começamos a pôr na cabeça dele que o negócio era ir para a Europa, pelo menos tentar. E nós conseguimos convencer ele de pelo menos tentar. Ele nunca pensou, vou fazer o campeonato de Fórmula 3 porque eu vou ser campeão de Fórmula 1, ou vou chegar um dia na Fórmula 1. Então nós conseguimos que ele fosse para a Fórmula 3, tentar como ele queria, e aí precisaria ter uma firma no Brasil para mandar notícia para a imprensa, para divulgar, para arranjar patrocinador. Então nós montamos essa firma e daí que começou o envolvimento de trabalho, de negócio, e ele foi e acabou sendo campeão. Nelson, eu acabei conhecendo o Nelson em São Paulo a primeira vez. Quer dizer, a primeira vez que eu ouvi falar do Nelson, porque eu tinha um cliente que tinha uma equipe de Fórmula Super V. Aquele ano que começou a Super V aqui no Brasil, que foi um sucesso danado. Então eu tinha um cliente lá na agência que tinha uma equipe de Super V. E toda corrida que o sujeito ia, ele voltava para trás na segunda-feira, quando a gente ia conversar com ele, para perguntar para ele como é que foi a corrida. Ele falou, nossa, tem um sujeito, um cara de Brasília, que olha, ele é infernal. Ele faz o motor dele, ele prepara o carro, não sei o que, ele chega sempre na frente da gente. Ele tinha um esquema bastante forte, patrocínio, era uma coisa já para o lado bem profissional, diferente do que naquela época tinha. E tinha lá um sujeito que com a Kombi dele estava sempre chegando na frente. E esse cara era o Nelson. No meio do campeonato de Fórmula Super V, ele estava ganhando todas as corridas, o pai do Eduardo Prado falou, olha, se você quer esse campeonato esse ano, nós vamos arranjar patrocinador para você, patrocínio para você ir para a Europa correr de Fórmula 3. Isso para mim era uma coisa que é impossível, porque já saí de Brasília para chegar em São Paulo, arranjar um patrocínio em São Paulo e conseguir bater os paulistas, para mim já era uma coisa do outro mundo. Agora sair do Brasil e ir para a Europa, correr de Fórmula 3, você não pode imaginar as dificuldades que... Eu não poderia imaginar as dificuldades de poder existir nisso. Então eu tinha um medo maior do mundo de fazer acontecer. E o Chico Rosa, o Lua, o Edu, eles me convenceram que não teria nenhum problema.
O Lula até a última semana falou, não, eu vou com você, não tem problema, o Lula fala todas as línguas, não vai ter nenhum problema. E na última semana de ir embora, não fui sozinho, né? tinha um patrocinador, tinha cerca de, quase naquela época, $32 mil, que foi o patrocínio da Brastemp e da Arno. Eu conheci o dono da Brastemp, o Dr. Itinic e o Felipe Ara, que me ajudaram naquela época. E malas prontas e direto para a Inglaterra. Você vê, eu quando fui para a Inglaterra. Fui à Inglaterra em dezembro de 76. A grande aventura começou. Cheguei na Inglaterra em Gatwick. Gatwick para mim parecia dentro de casa, porque o Chico já me explicou tudo. Você vai sair da alfândega, você vai virar à direita, aí você vai entrar numa salona enorme, que você vai ver o horário do trem para Londres. Então aquilo era uma confiança. Imagina se aquilo eu não saía daqui. Então você vai pegar o trem, você vai até Victoria Station, lá você pega um táxi. Então vai pro hotel que tinha reservado. Então, sabe, aquilo tudo no meu livrinho, na minha cabeça. Então essa foi a minha grande dificuldade de enfrentar isso tudo, porque eu sabia que no dia que tivesse o carro, as ferramentas e as coisas na mão, esse era coisa que eu não teria mais problema. Eu fui para Marte para comprar o carro ou fazer o contrato para correr pelo time Marcha. Eu fui recebido tão friamente lá, tão no negócio. Você corre, você tem 19 corridas, você não pode testar, você tem 2 testes, isso, aquilo, você paga, você vem aqui na hora das corridas. Aí eu falei, não vou fazer isso não. E comprei o carro. Eu compro o carro, depois resolvo o que eu vou fazer. E fui para a Itália comprar os motores. Na Itália eu fui muito bem recebido pelos italianos. Pelos irmãos Pedrazani, que eles fazem os motores da Fórmula 3 até hoje. E com os Pedrazani, eles me mudaram a ideia. Por que você não vem fazer o campeonato europeu, morar aqui na Itália, isso, aquilo? Faz o seu time, contrata um mecânico italiano, compra um caminhãozinho velho e faz o campeonato europeu. E certamente eu diria que o Nelson foi o piloto brasileiro desses que eu participei mais de perto, assim, o piloto que saiu daqui mais bem preparado de todos. Quando eu decidi para fazer o campeonato europeu, fazer o meu próprio time, vocês podem imaginar agora, eu não imaginei na época os problemas que ia acontecer comigo, que ia surgir para o meu lado. Porque eu fiz um campeonato que foram 16 corridas em 15 circuitos diferentes, em 12 países diferentes. Então eu viajei toda a Europa num ônibus, era um ônibus 3/4 que tinha metade, tinha onde eu morava, eu passei 8 meses morando nesse ônibus, a outra metade era a garagem do carro, era onde tinha os pneus, as partes de reposição e tudo. E com esse ônibus eu atravessei a Europa de cima para baixo, de baixo para cima, 10 vezes. Da Suécia à Sicília, da Áustria até Madrid. Então eu fiz a Europa inteira viajando nesse ônibus. E 1000 problemas, problema de alfândega, problema de motor do ônibus quebrar. Então, no fim, eu já estava um esperto em motor diesel, já estava um esperto em furar fila em alfândega, em passar, porque em alfândega, quando tem todos os caminhões, você tem que fazer, com aqueles carneiros, você tem que entrar nas filas. Eu passar pela frente de todo mundo, brigar com todo mundo. Então, mas isso, brasileiro sempre dá um jeitinho, né? Uma das coisas que ele mais estranhava e que ele não estava muito seguro de ir, era de mudar a vida completamente. Ir sozinho para a Europa, o dinheiro curto, porque qualquer dinheiro para o Nelson é sempre curto, porque ele investia tudo no carro de corrida. Se sobrasse $10, ele não ia
trocar um sanduíche por um jantar. Ele compra numa porca nova de titânio, mandava fazer uma peça diferente, trocava a carenagem. Então o dinheiro sempre foi curto. Então ele tinha que viver num hotelzinho aqui, num hotelzinho ali, era sanduíche, a comida chinesa. O que tivesse mais em conta é o que ele comia e onde ele ficava. E tudo era canalizado para o carro de corrida. O carro de corrida era a verdadeira estrela lá. Ele era o mecânico e o piloto para servir o carro, que era o carro que ia ganhar. E até hoje, assim, o carro de corrida dele é o melhor carro no campeonato. Também uma coisa muito importante que eu esqueci de falar, eu no Brasil não tinha feito nenhuma corrida na chuva. E a metade do campeonato do campeonato europeu, que começou em março, em pleno inverno, a metade das corridas foram tudo no molhado. Então até eu conseguir botar o carro no chão no molhado, passei 6 meses correndo atrás do pessoal. Já no campeonato inglês, que eu resolvi fazer em 1978, porque era um campeonato com maior prestígio, com maior publicidade, e também que tinha outro brasileiro, que era o Chico Serra, nesse campeonato. Então eu decidi ir para a Inglaterra fazer esse campeonato de Fórmula 3. Na Fórmula 3 é um campeonato muito competitivo, porque os carros são iguais, os motores são iguais, os pneus são iguais. E de um piloto ao outro, dos pilotos dos bons pilotos, a diferença é mínima. Então é um campeonato que se bate roda do início ao fim nas corridas. Então, para você ter uma superioridade muito grande, você tem que aprender muito do carro, você tem que descobrir coisas que os outros não descobrem. Por exemplo, no meio do campeonato, eu descobri que andar com a pressão de pneu nas pistas de alta, andar com a pressão de pneu muito mais alto, o carro era muito mais estável e andava muito mais na reta. Então, como é a lei se você descobre uma coisa, no outro dia está todo mundo usando, então a maneira de não deixar ninguém saber era envenenar os calibradores de pneu. Então a gente desmontava os calibradores, então eu via lá 16 libras, a gente empenava os ponteiros até 20, ou vice-versa, com 20 libras até 16 libras. Então eu nunca ia descobrir isso, calibrava sempre os pneus na frente de todo mundo, então era uma maneira. Mas esse é um dos truques. Nós fizemos várias coisas para ter sempre o carro um pouquinho melhor do que de todo mundo. E foi o ano que eu consegui dominar a temporada. Eu de 19, 20 corridas que eu fiz, eu ganhei 13, ganhei 7 corridas seguidas. E deixei o campeonato no meio do ano já pelos convites que eu tive para ir para a Fórmula 1. I think with the one thing he had, which you need to have with Brabham, is a good sense of humor. We tend to run not such a strict team, very much like a family team, and Nelson fitted in very well with everybody. Eu lembro que o Nelson estava indeciso o que ele ia fazer na Fórmula 1, veio conversar comigo, esteve em casa, e das possibilidades que ele tinha na mão dele, a Brabham seria melhor. Foi um contrato que por 3 anos eu ganharia muito pouco dinheiro, mas sentaria num carro, numa equipe que teria a chance de ter algum futuro. E foi justamente o que eu fiz. Eu assinei esse contrato de 3 anos, que no primeiro ano o Lauda desistiu no fim do ano. Já no segundo ano eu me vi sozinho no time. Fui capaz de levar o carro até o vice-campeonato, perdi na última corrida. E no terceiro ano deu tudo bem, eu ganhei o primeiro campeonato do mundo em 1981. O Lauda, eu posso falar que foi muito, muito bacana comigo. Toda vez que ia
na hora de jantar, que eu estava sozinho, ele sempre me chamava e falava, vamos, o que nós vamos escolher hoje para pagar nossa conta? Uma vez era o Watson, uma vez era alguém, ele é o rei de comer e não pagar a conta. Então, sempre tirava um troqueio chileno, né? Nos troceios chilenos. O lado era muito engraçado nessa época. Pão duro para danar. He is, without doubt, one of the best racing drivers the world has ever seen. I feel some disappointment because I had my accident last year, just before the first race, and I was very much looking forward to working with him and establishing a relationship, and I've lost a whole year. But it was very important to me to work with him, to learn all about him. It was very disappointing, and I want to just emphasize I was disappointed because I knew how good he was. Amigo de piloto Fórmula 1, não. Eu tenho vários colegas, tem uns mais juntos, outros mais perto, outros menos perto, mas amigo não dá tempo também de ter uma amizade, porque acabou as corridas, cada um vai fazer provas ou vai fazer testes, ou cada um mora num lugar diferente, então é muito difícil fazer uma amizade. I think every team with the drivers have a competitive relationship because we're in the business to win races, and to win races you have to beat your teammates, so it's very competitive, but also I think the drivers are quite friendly with one another. Não, primeiro, o Ayrton eu não conheci ele no Brasil, conheci ele já quase chegando na Fórmula 1 na Europa. Depois o Ayrton morou todos esses anos na Inglaterra e eu moro na França. E a gente se vê muito pouco nas pistas. Depois, mais ainda, os jornais fazem toda essa fofoca de briga, de inimizade, tudo que se torna até um negócio mais difícil. Mas eu não tenho nada contra o Ayrton. Apesar, eu só falei muito bem, o Ayrton é um dos pilotos mais talentosos que tem. Tem que esperar a vez dele, tem que esperar a chance dele, porque você para ganhar tem que ser o cara certo, não, o time certo na hora certa, e tem uns que tem as estrelas maiores que os outros. Essa história não sei se o Ayrton falou, alguém falou que eu não deixei o Ayrton vir para Brabham, mas se alguém daqui, ou se alguém, o próprio Ayrton conhecendo o Eccleston, sabe que não tem piloto que vai impedir a entrada de outro piloto no time Brabham. O Eccleston é uma pessoa muito forte, muito autoritária, e se eu fosse o primeiro a dizer não quero que o Ayrton venha pro aí iria botar o Ayrton na Brabham. Mas eu acho que a própria Parmalat não quis dois brasileiros no time, queria um brasileiro, um italiano, por problemas comerciais. Depois do acidente de San Marino, de Imola, eu no início pensei que o efeito todo que eu tivesse, pelo menos um efeito físico, porque eu passei quase um mês sem poder correr, porque eu bati muito forte o meu tornozelo e também o joelho direito. Então eu pensava que era só essas consequências físicas que ia me atrapalhar, mas eu tive muita consequência mental, porque eu passei a dormir muito mal por vários meses. Eu sempre fui uma pessoa que dormi 10, 11, 12 horas sem nenhum problema. Passei a não dormir mais do que 3, 4 horas consecutivas. E são coisas que aos poucos eu fui notando essa diferença. Depois já passaram quase 6 meses agora depois do acidente, eu tô vendo, cada dia tô melhorando mais, tô me recuperando bem, mas foi um ano automobilismo que eu fiz um ano muito bom, mas foi um ano muito difícil para mim. O medo maior que a gente tem é quando a gente vai dormir. O medo pensando na largada, o medo pensando em tudo, porque depois que você tá ali no fogo, tá ali no carro, tá ali no seu trabalho, acho que você esquece todo esse medo. Agora, antes de dormir, quando você tá lembrando da largada do outro dia, da confusão, de 26 carros para entrar na primeira curva fechada aqui na largada do Monte Carlo, se você estiver assim largando no pelotão
pelotão do meio, que a gente é o pelotão da merda que a gente chama, aí existe muito medo, sim. Na Fórmula 1, eu acho que até hoje nunca foi feito nada por questão de segurança. Eu acho que os pilotos são os últimos a serem escutados e os últimos a serem protegidos. Eu não tenho nenhuma mágoa da imprensa, ou da imprensa brasileira, ou nenhuma mágoa do Brasil. Eu do Brasil, é meu país, é o país que quando eu terminar de correr vou voltar. Bom, Nelson, nós fizemos, das outras sociedades que nós tínhamos, a gente teve essa opção de Faete. Faete realmente foi a grande vontade do Nelson, praticamente, porque é o início da preparação da volta do Nelson. Eu acho que o Nelson, no meu ponto de vista e no ponto de vista dele, que a gente chegou a essa conclusão, acho que em 4 anos ou 5 anos no máximo ele estará aqui no Brasil. Esse lema, por exemplo, que ele tem essa ideia de vir embora para o Brasil, é uma ideia que ele já está começando a amadurecer, essa ideia. Ou seja, ele quer ainda alguns títulos, algumas vitórias, mas ele quer de qualquer forma preparar a vida dele. Tanto que o slogan da nossa empresa é: a gente tem de acreditar no que é nosso. Ou seja, ele está investindo aqui no Brasil porque ele acredita piamente no Brasil e acredita no negócio dele. Eu acho que o Nelson está muito feliz porque é uma pessoa que pensa como realmente brasileiro. Pessoas acham que o Nelson tem alguma coisa contra o Brasil, é exatamente o contrário. Ele é terrivelmente brasileiro. Esse negócio às vezes de não andar com a bandeirinha pendurada no carro, não quer dizer que ele seja menos brasileiro que outros. Je crois que c'est en Formule 1 de toute façon le pilote que je crains le plus. Parce qu'il a maintenant aussi beaucoup d'expérience et puis il a connu beaucoup de choses avec Brabham et maintenant avec Williams. Et puis il ne prend rien au sérieux, alors il est toujours assez décontracté. Et de ce fait, pour lui, de n'être moins compétitif, c'est pas très important. Et par contre, quand il a une voiture compétitive et quand il peut gagner une course ou un championnat, il est toujours là. Alors c'est de toute façon, toutes les saisons, un pilote qu'il faut battre. Régulièrement, c'est lui qu'il faut battre. A parte de publicidade é uma parte que faz parte da Fórmula 1, logicamente. Eu tenho um contrato, no próximo ano eu tenho um contrato com a Camel. E eu vou ter que fazer publicidade para a Camel, vou ter que participar de várias campanhas. Eu vou ter que começar a fumar. Eu pressionei a Williams e falei: se o contrato não for, se as condições que eu tenho no time não foram como eu assinei o contrato de primeiro piloto, eu no fim desse ano estou saindo da Williams. E no meio tempo surgiu a oportunidade de ir para a Lotus, porque o Ayrton estava indeciso, não sabia se ficava na Lotus ou o que ia fazer da vida, ou ia para a McLaren. E a Lotus me fez a proposta. Eu, ao mesmo tempo, descobri que o motor era muito ligado a mim e o contrato da Williams era muito ligado a dependência de se eu ficasse no time Williams ou não. Quando eu descobri isso, eu conversei com o Williams, porque eu não queria deixar o time Williams sem motor para outro ano. Do Frank Williams, eu vi uma preocupação muito grande. Do Patrick Head e os outros que trabalham no time, eu vi que eles não tinham preocupação nenhuma. Inclusive, vários me aconselharam, falaram: olha, se é para o seu bem sair, você pode sair, porque o problema do motor para a gente não existe. Se os japoneses querem ganhar a corrida, tem que ganhar a corrida com nós. Então eu resolvi rapidamente assinar o contrato com a Lotus. Foi uma surpresa para todo mundo, porque do dia que eu iniciei a conversar com ele, do dia que eu assinei o contrato, foi exatamente 9 dias. Eu assinei o contrato às 10 da manhã e eles deram notícia às 10 da noite. E pegou muita gente de calça curta, né? Come fa a avere tanto successo con le donne? A vida da Fórmula 1 é uma vida de hotel em hotel, de mala na mão. Então é uma vida que, se você arranja uma namorada nova ou uma companheira, é muito interessante para ela o primeiro ano.
segundo ano, no segundo ano vira uma coisa muito difícil. Então é muito difícil arranjar uma mulher que te ature. Tomara que quando sair essa reportagem já é o tricampeão mundial, vou ficar muito contente com isso. E eu acho que o Nelson, sem dúvida nenhuma, mostrou em equipes diferentes, em carros diferentes, a fibra que ele tem, acertar carro, lutar. Eu não quero nem pensar, eu acho que eu tenho mais 6 anos de Fórmula 1 pela frente. Ele está muito longe de pensar o que eu vou fazer, quando parar de correr. Talvez nem pare de correr, porque chega com 40 anos, dá vontade de correr de esporte protótipo, ou quem sabe com 40 anos ainda esteja andando rápido de Fórmula 1 e ainda não enchi o saco. Então, eu não quero nem responder, não quero nem pensar nisso agora. Nesta segunda, Florinda Vulcan é a rainha da vida. Minissérie brasileira. Estreia nesta segunda, depois de Carmen. Assista agora, Primeira Classe. Fim de ano na Rede Manchete. A grande virada. Fique com a gente.